Resolução Conjunta número 4.220, 28 de junho de 2012. Mapa PMBM. Capítulo 13. Da concessão de recompensas. Seção 1. Das definições e especificações. Artigo 416. Recompensas constituem benefícios materiais e morais, definidos em legislação e regulamentação especiais, concedidos aos militares na forma deste manual. Artigo 417. Para concessão de recompensas, as autoridades devem, nos diversos níveis, atentar para os seguintes princípios: 1. Proporcionalidade. A recompensa será proporcional ao fato gerador, devendo considerar o nível de relevância de cada um atendidas as peculiaridades e a intensidade da ação do militar em cada caso. 2. Individualidade. Cada militar a ser recompensado deverá receber o prêmio na exata medida da sua participação no fato gerador da recompensa, garantindo a distinção que cada um merece segundo seu envolvimento ou comprometimento com o resultado positivo alcançado. 3. Oportunidade. A recompensa será concedida no momento certo, de modo a tornar-se fator de motivação, satisfação e elevação do moral de tropa, devendo ser concretizada o mais próximo possível do fato gerador. 4. Merecimento. A concessão de recompensa será precedida de análise acurada da situação motivadora e das demais circunstâncias que influenciaram a ação ou atividade desempenhada, evitando-se concessões coletivas e benefícios a quem não os mereça. 5. Justiça. Os comandantes, nos diversos níveis, deverão manter um acompanhamento permanente dos seus comandados para que, no ato da concessão de uma recompensa, todos os requisitos sejam analisados com apurado critério, de forma a propiciar o alcance da justiça neste ato. Artigo 418. Para os fins de concessão de recompensa serão considerados os seguintes conceitos: 1. Ficha de alterações exemplares, aquela em que se verifique a supremacia de registros positivos e que não comprometa os aspectos fundamentais de hierarquia e disciplina. 2. Atividades relevantes, aquelas que produzam repercussões positivas à instituição, perante o público interno e externo, com indiscutível reconhecimento pela sociedade. 3. Conduta exemplar. Aquela que destaque valores profissionais, familiares e sociais na vida cotidiana do militar. 4. Bons e leais serviços, cumprimento dos deveres profissionais e compromisso com a preservação da instituição e dos seus valores. Seção 2. Da competência para a concessão. Artigo 419. Constituem recompensas, por ordem decrescente de importância: 1. Elogio. 2. Comendas concedidas pela instituição. 3. Nota meritória. 4. Dispensa do serviço. 5. Cancelamento de punições. 6. Menção elogiosa escrita. 7. Menção elogiosa verbal. Artigo 420. São autoridades competentes para a concessão de recompensa aos militares que se acham sob seu comando: 1. O governador do estado, as previstas nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo anterior deste manual. 2. O comandante-geral, as previstas no artigo anterior, sendo a dispensa de serviço por até 20 dias corridos. 3. O chefe do Estado-Maior. As recompensas previstas nos incisos 1, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo anterior, sendo a dispensa de serviço por até 15 dias corridos. 4. O chefe do gabinete militar, corregedor, diretores, comandantes de comandos intermediários, comandantes de unidades, chefes de centros e chefe de seção do Estado-Maior. As recompensas previstas nos incisos 1, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo anterior, sendo a dispensa de serviço por até 10 dias corridos. 5. O comandante de companhia e pelotão destacados, as previstas nos incisos 4 e 7 do artigo anterior, sendo a dispensa do serviço por até 3 dias corridos. Artigo 421.
A concessão de recompensa é inerente ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competente para concedê-las autoridades descritas no artigo anterior aos militares que se achem sob o seu comando. Artigo 422. Em fatos envolvendo militares de unidades de direção intermediária, UDI, distintas, fica estabelecido que a autoridade competente para a adoção de procedimento para concessão da recompensa será o respectivo comando unidade de lotação de cada militar. Os comandos unidades envolvidos devem se consultar horizontalmente e adotarem as medidas necessárias para a concessão da recompensa de seus militares, respeitando, em cada caso, os princípios norteadores para a concessão de recompensas. 2. Em situações extraordinárias, devidamente fundamentadas, a concessão de recompensa, na hipótese do parágrafo anterior, será concedida pelo corregedor ou pelo chefe do EN. Seção 3. Da proposta de recompensa. Artigo 423. O chefe direto, o comandante de serviço, o presidente de comissão ou correlatos, ao indicar o militar para receber elogio individual, nota meritória, dispensa do serviço ou menção elogiosa escrita verbal, descreverá as razões da indicação e encaminhará relatório circunstanciado à autoridade competente, conforme modelo referencial, em regra, no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da ocorrência do fato ou da data em que for verificado o seu efeito ou reflexo positivo. Parágrafo único. O militar que houver participado de fato ou preencher os requisitos para fins de recompensa, poderá encaminhar relatório circunstanciado ao seu chefe direto, com vista às medidas administrativas decorrentes. Artigo 424. Para o mesmo fato a ser relatado, é possível a concessão de recompensa diferenciada para cada militar, tendo em vista o grau de participação e de sucesso da ação. Artigo 425. Para cada ação, será concedida apenas um tipo de recompensa. Artigo 426. A proposta de recompensa deverá ser preenchida pelo chefe direto e encaminhada à autoridade competente para concessão, em prazo razoável, a contar da data da ação destacada. Artigo 427. A proposta de recompensa poderá englobar mais de um militar e a descrição da participação deverá ser procedida de forma individualizada, de modo a propor a recompensa apropriada a cada atuação. Artigo 428. Para a instauração de procedimento de recompensa, PR, ou de encaminhamento para o CEDMU, é indispensável no despacho da autoridade competente ao final da proposta de recompensa. Seção 4. Do elogio. Artigo 429. O elogio é a maior recompensa que a autoridade pode conceder ao seu subordinado, sendo, preferencialmente, uma concessão individual. Parágrafo único. Para ser concedido a mais de um militar, é indispensável que se possa mensurar a participação individual, por meio de proposta de recompensa, bem como do procedimento de recompensa, PR, estabelecido na subseção 1 desta seção, e que todos tenham contribuído para a obtenção de pleno sucesso. Artigo 430. São condições para o recebimento de elogio decorrente de atuação operacional na atividade fim 1. Atuação destacada, contendo os seguintes requisitos: a. Ação consciente e voluntária, b. Risco à vida ou à integridade física, c. Transcendência da ação em audácia e coragem com obtenção de pleno sucesso, d. Atividade que denote inteligência e perspicácia relacionadas ao planejamento e ação. 2. Inexistência de qualquer conduta negativa ou ilícita. 3. Repercussão positiva da ação praticada, no âmbito da comunidade do local do fato, divulgação em órgão de imprensa escrita, falada ou televisada. Parágrafo único. Para o recebimento de elogio decorrente de atuação operacional, deverá o militar preencher, necessariamente, a condição estabelecida nos incisos 2 e 3 deste artigo, bem como, no mínimo, 2 das condições listadas no inciso 1. Artigo 431.
são condições para o recebimento de elogio decorrente da atividade administrativa. 1. Inovação, criação ou execução de atividade com extremo grau de dificuldade e complexidade, que tenha exigido uma dedicação além do normal, culminando na obtenção de pleno sucesso. 2. Atuação destacada em atividade que tenha produzido efeitos positivos, com reflexos além da unidade. Parágrafo único. Para recebimento de elogio decorrente da atividade administrativa, o militar deverá preencher, necessariamente, todas as condições estabelecidas nos incisos 1 e 2 deste artigo. Artigo 432. O chefe direto, ao indicar o militar para receber um elogio, descreverá as razões da indicação e encaminhará a proposta de recompensa à autoridade competente, conforme modelo referencial constante do final deste capítulo. Artigo 433. A autoridade competente para a concessão do elogio determinará a instauração de procedimento de recompensa, PR, definido na seção 12 deste capítulo, ou diligenciará junto ao escalão superior para que sejam investigadas as circunstâncias e condições do fato. Seção 5. Das comendas concedidas pela IME. Artigo 434. Além dos requisitos previstos em normas específicas, o militar indicado ao agraciamento das comendas concedidas deverá possuir um elevado conceito junto a seus superiores, pares e subordinados. 2. Ficha de alterações exemplar, com predominância de aspectos positivos. 3. Atuações em atividades relevantes na unidade. 4. Conduta exemplar na vida pessoal e social. 1. Para concessão do atestado de mérito, previsto na habilitação do processo da Medalha de Mérito Militar, é indispensável que o militar possua registros de bons e leais serviços prestados, além de, necessariamente, possuir uma ficha de alterações dentro dos requisitos legais. 2. Este artigo não se aplica à Medalha de Mérito Intelectual. Artigo 435. Para indicação à Medalha de Mérito Militar, caberá à Secretaria Ajudância preparar o processo de habilitação e encaminhar ao CEDMU que se pronunciará sobre o atestado de mérito do candidato. Artigo 436. Caberá ao comandante da unidade a emissão do atestado de mérito, que deverá certificar ao militar a prestação de bons e leais serviços à instituição, bem como a atuação em atividades relevantes na unidade. Artigo 437. A indicação de militar ao recebimento da Medalha Alferes Tiradentes, Medalha de Pedro II ou Medalha de Mérito Profissional, será precedida de parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade, CEDMU. Seção 6. Da nota meritória. Artigo 438. Para o recebimento de nota meritória, na atividade operacional, a atuação do militar deverá preencher os seguintes requisitos: 1. Ter destacada a atuação militar. 2. Relevante benefício para a comunidade. 3. Inexistência de conduta negativa ou ilícita. 4. Repercussão positiva interna ou externa da atuação militar. Artigo 439. Para o recebimento de nota meritória, na atividade administrativa, a atuação do militar deverá preencher os seguintes requisitos: 1. Destacada atuação administrativa. 2. Relevantes benefícios para a unidade. 3. Inexistência de conduta negativa ou ilícita. 4. Repercussão positiva interna ou externa da atuação profissional. Artigo 440. A nota meritória deverá ser concedida, preferencialmente, de forma individual. Parágrafo único. Para ser concedida a mais de um militar, é indispensável que se possa mensurar a participação individual e que todos tenham contribuído para o sucesso da missão. Artigo 441. O chefe direto do militar indicado para o recebimento de nota meritória, nos casos constantes nesta seção, deverá descrever as razões da indicação e encaminhará a proposta de recompensa à autoridade competente que, antes da concessão, ouvirá o CEDMU. Parágrafo único.
Caso a indicação seja da própria autoridade, esta deverá encaminhar o relatório ao CEDMU, com as razões da indicação, para a emissão de parecer. Seção 7. Da dispensa de serviço. Artigo 442. Para conceder a dispensa de serviço, a autoridade competente deverá reconhecer os relevantes serviços prestados pelo interessado que se enquadrar em uma ou mais das situações seguintes: 1. Possuir reiteradas ações, no mínimo 03, destacadas no âmbito operacional ou administrativo. 2. Atuação em ocorrências nas atividades funcionais que não chegaram a enquadrar-se nas condições estabelecidas para o ato de bravura, elogio ou nota meritória, mas que, pelas circunstâncias e características da atuação e repercussão na sociedade, sejam merecedoras de recompensa mais elevada. 3. Pela participação em atividades que ensejam uma dedicação além da jornada normal de trabalho, com repercussão positiva interna ou externa da atuação profissional. Artigo 443. O chefe direto do militar indicado para o recebimento de dispensa de serviço, nos casos constantes dos incisos do artigo anterior, deverá descrever as razões da indicação e encaminhará a proposta de recompensa à autoridade competente que, antes da concessão, ouvirá o CEDMU. Parágrafo único. Caso a indicação seja da própria autoridade, esta deverá encaminhar o relatório ao CEDMU, com as razões da indicação, para a emissão de parecer. Artigo 444. A dispensa de serviço será formalizada em documento escrito, em 02, 2 vias e publicado em boletim, sendo a primeira via arquivada na pasta funcional do militar e a segunda entregue ao beneficiário. Artigo 445. O militar deverá ajustar com o seu chefe direto o período da dispensa, sendo esta concedida, levando em consideração o interesse do serviço, por dias de 24 horas, a partir da hora de seu início. Parágrafo único. Salvo por motivo de força maior, não se concederá a dispensa de serviço a discentes, durante o período letivo, nem a militar durante o período de manobras ou em situações extraordinárias. Artigo 446. A dispensa de serviço, para ser gozada fora da sede, fica condicionada às mesmas regras da concessão de férias previstas no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Seção 8. Do cancelamento de punições. Artigo 447. As punições canceladas, nos termos do Código de Ética e Disciplina dos Militares, não poderão ser consideradas e nem servir de referência para qualquer fim, a partir do ato de cancelamento. Artigo 448. A recompensa denominada cancelamento de punições, prevista no inciso 3 do artigo 50 da Lei Estadual nº 14.310, de 19 de junho de 2002, CEDME, não decorre de uma ação destacada operacional ou administrativa, estando vinculada ao decurso do prazo descrito no artigo 94 da referida lei. Artigo 449. A sua aplicação está condicionada ao decurso temporal de 0,5 anos de efetivo serviço, a contar da data da publicação da última transgressão, sem nenhuma outra punição lançada no sistema. Parágrafo único. Para fins de contagem do prazo descrito neste artigo, serão consideradas aquelas transgressões não justificadas, lançadas no sistema informatizado da PMMG-CBMMG, mesmo que estejam pendentes de ativação. Artigo 450. Não deve a administração militar transigir sobre o cancelamento se estiverem preenchidos os requisitos para sua concessão. Parágrafo único. Uma vez cancelados os registros punitivos, estes serão suprimidos do registro de alterações do militar, proibido qualquer referência a eles, a partir do ato de cancelamento. Artigo 451.
O cancelamento de punições é um direito do militar, sendo que a sua concessão é automática no sistema informatizado da PMMG-CDMMG. Artigo 452. O cancelamento de punições será publicado em boletim interno da INE. Seção 9. Da menção elogiosa escrita. Artigo 453. A menção elogiosa escrita será concedida pelos comandantes, nos diversos níveis, aos subordinados que se destacarem no desempenho de suas atividades, em ações ou atuações que, por sua importância e repercussão, sejam merecedoras de registro. Artigo 454. A menção elogiosa escrita deverá ser concedida, preferencialmente, de forma individual. Parágrafo único. Para ser concedida a mais de um militar, é indispensável que se possa mensurar a participação individual e que todos tenham contribuído para o sucesso da missão. Artigo 455. O chefe direto do militar indicado para o recebimento da menção elogiosa escrita descreverá os fatos motivadores na proposta de recompensa e os encaminhará ao comandante da unidade. Artigo 456. A decisão sobre a concessão da menção elogiosa escrita é atribuição inerente ao comandante da unidade e não será precedida de parecer do CEDMU. Artigo 457. A menção elogiosa escrita deverá ser publicada em boletim interno. Seção 10 da menção elogiosa verbal. Artigo 458. A menção elogiosa verbal será concedida pelos comandantes, nos diversos níveis, aos subordinados que se sobressaiam no desempenho de suas atividades, em ações ou atuações que sejam merecedoras de destaque. Parágrafo único. A decisão sobre a concessão da menção elogiosa verbal não será precedida de parecer do CEDMU. Artigo 459. A menção elogiosa verbal deve ser concedida, preferencialmente, de forma individual. Parágrafo único. Para ser concedida a mais de um militar, é indispensável que se possa mensurar a participação individual e que todos tenham contribuído para o sucesso da missão. Artigo 460. O chefe direto do militar indicado para o recebimento da menção elogiosa verbal realizará a menção, preferencialmente, no início das atividades, por ocasião de chamadas ou em outra e, sempre que possível, na presença da tropa. Artigo 461. A menção elogiosa verbal deverá ser concedida o mais próximo possível da ação ou atuação merecedora da recompensa, considerando, em especial, o princípio da oportunidade. Artigo 462. A menção elogiosa verbal não deverá ser publicada em boletim interno. Seção 11. Da ampliação, restrição e anulação de recompensa. Artigo 463. A recompensa concedida por uma autoridade poderá ser ampliada, restringida ou anulada por autoridade superior, que motivará seu ato. Parágrafo único. Quando o serviço ou ato meritório prestado pelo militar ensejar recompensa que escape a alçada de uma autoridade, esta diligenciará a respectiva concessão perante a autoridade superior competente. Seção 12. Do procedimento de recompensa, PR. Artigo 464. O procedimento de recompensa, PR, tem caráter investigatório e tem como objetivo apurar, em exame rápido e sem rígidas formalidades, qualquer ato ou fato aparentemente passível de elogio, conforme modelos referenciais no final deste capítulo. 1. Deverá ser instaurado por despacho da autoridade militar competente para a concessão da recompensa, em regra, no prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento da proposta de recompensa, com a numeração prévia fornecida pelo controle interno da PMMG-CDMMG, e destinado a oficial ou praça sob seu comando direto ou chefia, possuidor de precedência hierárquica em relação ao S. Indicado, S, a recompensa. 2.
É uma apuração mais simples, sem o rigor das formalidades exigidas para a sindicância, devendo seguir as normas contidas neste manual referentes ao RIP, no que couber 3. Visa apontar e individualizar a participação dos militares no evento considerado e não se exige, necessariamente, a lavratura de termos de declarações ou depoimentos. Seu encarregado pode limitar-se a entrevistar pessoas, relatando e oferecendo seu parecer à autoridade competente, com suas conclusões para a tomada de decisão que cada caso requeira. 4. O encarregado fará constar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, indicando as provas materiais e qualificando as testemunhas que poderão comprová-las. As pessoas ouvidas e entrevistadas, informalmente, deverão ter seus dados de identificação expressos nos autos, para facilitar futuras diligências, se necessário. 5. Deverá ser concluído em até 15 dias corridos, prorrogáveis por mais 10 dias corridos, com registro no Sistema de Controle da PMMG-CBMMG. Artigo 465. Independentemente do parecer do encarregado, a autoridade com competência para decidir o PR poderá, no prazo de 10 dias úteis, adotar as seguintes medidas: 1. Recomendar que sejam sanadas as irregularidades ou realizadas diligências complementares. 2. Determinar o arquivamento do procedimento, por meio de solução devidamente motivada, se verificar que a ação não é merecedora de qualquer recompensa. 3. Remeter os autos ao CEDMU, se entender que a ação é passível de elogio, nota meritória ou dispensa do serviço. 4. Conceder menção elogiosa escrita ou verbal, sem necessidade de parecer do CEDMU. 5. Determinar a instauração de processo disciplinar, se constatar que restaram indícios razoáveis de autoria e materialidade de transgressão disciplinar. 6. Determinar a instauração de inquérito policial militar, quando restarem indícios de autoria e materialidade de crime militar. 7. Outras medidas conforme o caso. Artigo 466. Será dispensado o PR para concessão de nota meritória, dispensa do serviço e menção elogiosa escrita, bastando a proposta de recompensa preenchida pelo chefe direto do militar indicado para a decisão da autoridade competente. Seção 13. Das disposições gerais. Artigo 467. O CEDMU, ao analisar a proposta ou o procedimento de recompensa, PR, emitirá seu parecer em relação ao mérito da ação ou atuação e, quanto à existência dos requisitos exigidos no Decreto 42.843/02 e neste manual, para concessão ou não da recompensa, no prazo de 5 dias úteis. Artigo 468. O militar indicado para o recebimento da recompensa não necessita ser notificado para a reunião de deliberação do CEDMU. Artigo 469. Havendo discordância entre o parecer do Conselho e a decisão do comandante da unidade, toda a documentação produzida será encaminhada à autoridade imediatamente superior, que decidirá sobre a concessão da recompensa. Parágrafo único. Para fins de encaminhamento à autoridade imediatamente superior, o parecer do CEDMU somente tem caráter vinculante quando se referir ao mérito da ação do militar indicado para a recompensa, opinar se a ação é passível ou não de recompensa, e não em relação ao tipo de recompensa a ser concedida. Não há discordância se o CEDMU propõe um tipo de recompensa e o comandante, motivadamente, conceda outra. Artigo 470. Para concessão de qualquer modalidade de recompensa, a autoridade competente deverá elaborar ato de solução ou despacho administrativo, motivando e individualizando a conduta do agraciado, em regra, no prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento dos autos do CEDMU, sendo desnecessária a produção posterior de texto diverso. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!